Como medida para economizar, o governo federal deve restringir o acesso e tempo para o pagamento de pensão em caso de morte. A ação vai atingir milhares de brasileiros e muitos, de uma hora para outra, vão ter que se adaptar às medidas. As novas regras para a pensão por morte é o assunto de hoje do quadro Os Seus Direitos. A Samirra perdeu a mãe aos 15 anos de idade e sabe o quanto foi importante ter recebido a pensão por morte. Com o benefício, hoje ela consegue pagar a faculdade e ainda as despesas pessoais. Quando morre, você tem que ter o direito de, pelo menos até quando você ter um emprego ou então ter uma estabilidade financeira, você receber uma pensão por parte deles, porque eles também contribuíram, eles trabalharam por muito tempo. Na semana passada, o Senado aprovou a medida provisória 664, que restringe o acesso ao pagamento da pensão por morte. O texto original do governo previa que os cônjuges teriam direito ao benefício em caso de falecimento do companheiro, com 2 anos de união e 2 de contribuição para o INSS. Mas o texto aprovado mudou a intenção do governo e definiu que o prazo seria de mais de 2 anos de união e o segurado deveria contribuir por 1 ano e meio. A proposta ainda precisa ser sancionada pela presidente Dilma, que deve vetá-la. Mas a expectativa é de que os deputados no Congresso derrubem este veto. A Samirra, mostrada no início da matéria, está prestes de completar 21 anos e teme perder a pensão pela morte da mãe. Com as mudanças aprovadas pelo Congresso, na cabeça resta a dúvida de como fica casos como o dela. Me preocupa muito, porém não fica claro na minha cabeça o que vai mudar, quais vão ser as mudanças que vão ocorrer e no que isso vai me impactar. Bom, de que forma as mudanças vão atingir a população é o que eu pergunto agora para a diretora do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Cibele Damaso. Isso mesmo, Cibele? Isso mesmo. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde aos telespectadores. Cibele, só para a gente tirar uma dúvida aí, hoje de que forma funciona e com essa medida de que forma vai funcionar? Pode vir a funcionar, né? Certo. Quais as principais mudanças que ocorreram a partir da edição dessa medida provisória que ocorreu no dia 30 de dezembro do ano passado? A instituição de um prazo de carência que antes não existia. O que é essa carência? São exatamente o período que o instituidor do benefício, tem que ficar bem claro que é o instituidor, ou seja, aquela pessoa que falece, o tempo que ela terá de contribuir. No texto original da medida provisória, estava previsto um prazo de 2 anos ou 24 meses de contribuição. Como nós vimos no Senado na semana passada, foi alterada esse tópico da medida provisória, então hoje o texto que passou no Senado, que foi aprovado, exige uma carência de 1 ano e meio, por exemplo. Outro ponto importantíssimo, instituiu-se uma carência, um prazo mínimo para aqueles dependentes, no caso, cônjuge, companheiro, que eles tenham no mínimo 2 anos de união ou casamento, para que o dependente possa receber a pensão por morte, certo? Outra grande mudança também com relação a esse benefício foi o prazo de duração. Antes ele era vitalício. Isso que eu ia te perguntar, antes era para sempre. Exatamente. Para sempre, né? Que é o que funciona hoje. Exatamente. Antes ele era vitalício. Hoje não. Inclusive, uma das justificativas do governo para essa alteração é justamente evitar fraudes com relação à Previdência Social, porque assim, nós víamos, mas isso assim, casos, exceções de pessoas muito idosas, casando-se com pessoas muito jovens, casos até de cuidadoras ou cuidadores de idosos, né, com a intenção justamente de fraudar a Previdência Social e, após o falecimento desse instituidor, que se deixasse o benefício. Mas isso é exceção, e o governo utilizou da exceção para instituir uma nova regra, certo? E tirando direitos sociais considerados primordiais. Só voltando um pouquinho desse para sempre, né, que eu coloquei para você. A vitaliciedade. Isso aí. Isso aí seria até a morte dessa outra pessoa. Agora vão ter, existe uma tabela, né, existe tantos anos para quem ficou também tantos anos casado ou teve uma união estável. Não, com relação ao tempo de casamento, não. Certo. O que ocorreu... Seria então da idade. Seria exatamente. Como é que foi feita essa tabela? Como você bem explicou. Essa tabela foi baseada numa tabela do IBGE com relação à expectativa de vida daquela pessoa que vai receber o benefício. Importante mencionar que com relação aos outros dependentes, no caso o filho, o enteado, o menor inválido, isso vai continuar praticamente da mesma forma,
certo? A pessoa vai receber isso até 21 anos, salvo o maior inválido que comprovada a invalidez antes da morte do instituidor. Mas voltando à questão da tabela, hoje aquele dependente menor de 21 anos, no caso cônjuge ou companheiro, vai receber o benefício, por exemplo, por 3 anos apenas, tá? E somente será vitalício se o dependente tiver acima de 44 anos. Então, isso foi uma das grandes mudanças que ocorreu na pensão por morte. Agora, é importante eu também mencionar que no texto original da medida provisória não previa, em caso, por exemplo, da pessoa não ter essa carência mínima de 2 anos de contribuição, o Senado fez uma alteração na medida provisória e incluiu um artigo que menciona se o segurado não tinha esse período mínimo de 24 meses de contribuição, o dependente receberá uma pensão de 4 meses. Isso aí não estava previsto, foi aprovado no Senado e agora vai para a sanção da presidenta ou veto. Então, o que pode levar a esse veto? Olha, partindo da análise política, a situação do Brasil e assim, pela proposta do governo de corte de gastos, nós acreditamos que a presidenta deve vetar essa parte da emenda, né, que foi proposta pelo Senado. Aprovada no Senado e na Câmara. Porém, há uma pressão popular muito grande para que isso não ocorra. Eu acredito que durante essa semana nós teremos uma notícia com relação a esse veto ou sanção da presidenta. Em relação à Samila, da Samira, da nossa matéria, ela vai fazer 21 anos, ela vai ser afetada em alguma coisa, mesmo se foi aprovado e se for sancionado agora pela presidente? Ela vai ter algum problema? Não. Importante mencionar. As pessoas que já recebem o benefício de pensão por morte, em nada será alterado. Porque o que define as características, as regras para a concessão de qualquer benefício previdenciário? O evento, no caso, o evento morte. Então, se essa morte se deu anteriormente às alterações da lei, essas pessoas podem ficar tranquilas que não serão atingidas. Ok. Muito obrigada, Cibele. Eu que agradeço. Muito boas explicações, né, pra gente, que fica aí sempre com tantas mudanças, e esse ano a gente está tendo mudança toda hora, né? Vem aí algo apresentado pelo governo. Estou sempre muito à disposição. Obrigada mesmo. Eu conversei agora com a Cibele Damaso, ela que é diretora do Instituto Goiano de Direito Previdenciário.